Olá, meus queridos alunos do 9º ano, eu sou a professora Gorete Wozniak. Estou aqui para mais uma aula de geografia com vocês, para falar um pouco mais sobre a Europa. Então, a gente vem tratando alguns aspectos do continente europeu, desde a parte natural, regiões, regionalizações, e aí a gente entrou ali nos aspectos de população. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa questão da população na Europa, da influência da Europa no mundo, depois em uma aula seguinte, assim sucessivamente, para a gente ir trabalhando e conhecendo um pouquinho mais esses aspectos do continente europeu. Mas antes de a gente começar a aula, alguns recadinhos bem importantes para vocês. Primeiro, tenham o material em mãos, né? Caderno, lápis, se organizem para assistir a aula, fazer as anotações, responder as atividades e assim ir construindo aí o conhecimento de vocês, mesmo que seja à distância, né, com a gente. Outra coisa, registrar a presença no Classroom, isso é muito importante. Façam o registro lá, isso é a frequência de vocês. Começou a aula, está assistindo a aula, registra a tua presença, não esqueçam para depois não ter situações aí adversas em relação a não ter registrado a presença, tá? Façam as atividades no aplicativo, tem as atividades durante a aula e tem as outras que ficam lá no aplicativo também, para vocês realizarem. Então, realizem, é para fazer, para que o professor possa acompanhar o desenvolvimento de vocês, do conhecimento, do processo de aprendizagem de vocês. Então, importantíssimo realizar. Quem, porventura, não tem acesso, está com dificuldade de acessar as atividades no aplicativo, entra em contato com a escola para verificar a questão do material impresso. Aí vocês pegam o material, fazem atividade, devolvem na escola, para que o professor de vocês também possa acompanhar lá todo o rendimento, certo? Dito isso, que é bem importante, estão preparados? Então vamos começar a nossa aula. O que nós temos ali como objetivo? Identificar as principais características da população da Europa, em que medida? Dados estatísticos, estruturas que refletem ali as características populacionais, a realidade populacional do continente europeu. Então, conhecer um pouquinho sobre essa questão mais estatística de dados populacionais da Europa, certo? E aí, então, vamos pensar juntos ali esses dados. Primeira coisa, quando a gente fala de população, eu sei que são conceitos que vocês já viram, mas que é importante a gente rever. Então, quando eu penso em população, tem alguns conceitos que nós precisamos relembrar, porque senão eu começo a falar durante a aula e vocês não lembram e aí fica aquela dificuldade de entender. Então, o que nós temos lá? Primeiro, a Europa é um continente que tem uma enorme diversidade étnica, linguística e cultural. Nós trabalhamos lá os povos que influenciaram em todas essas características, né? As origens, em que partes da Europa que eles se instalaram e tudo mais, e que propiciou essa diversidade étnica, linguística e cultural do continente europeu. Aí temos ali, em termos aí de números, já pensando nesses dados estatísticos, né? 740 milhões de habitantes é a população da Europa, que representa quanto em termos mundiais? 12%, certo? Essa é a representatividade populacional da Europa em termos quantitativos, né? De quantidade para o mundo ali, em torno de 12%. E que estão distribuídos de forma irregular. Então, na sequência, a gente já vai trabalhar um pouquinho mais o entendimento sobre como está distribuída a população na Europa. Quais são essas características que envolvem a distribuição populacional. Como o território europeu está ocupado de população, certo? Continuando ali, essa heterogeneidade étnica e cultural refere-se a quê? Ao processo histórico. Então, quem contribuiu para essas divisões culturais, para essa diversidade cultural? Os povos germânicos, latinos e os eslavos, certo? Então, são grupos étnicos que ajudaram nessa formação da população europeia em termos étnicos, né? E essas diferenças étnicas estão ligadas a esses povos, a esse histórico de formação, ok? Continuando lá, então, a ideia de distribuição da população, e aí eu trouxe também um mapa político ali para que vocês possam estabelecer a relação
Quem ainda não tem construído a ideia do mapa da Europa, então ajuda vocês a entender. Mas em que parte? Ah, é aqui. Mas o que representa esta parte aqui? Quais são os países que estão nesta porção aqui da Europa e que são os que apresentam maior concentração de população? Então, nós temos ali França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, Itália, que estão nesta porção aqui, que nós vamos ter a maior concentração de população na Europa. Os tons mais escuros do mapa representam a maior concentração. Aí nós vamos ter áreas com menor concentração populacional, que estão ligadas ou são relativas, por exemplo, aos aspectos aqui de localização geográfica. Aqui é uma região fria do continente, né? Então, a concentração de população ali vai ser menor. Por quê? Porque tem a condição climática que impede uma concentração muito grande de população, porque aí a vida e a organização do próprio espaço geográfico ali fica um pouco mais difícil quando as regiões são mais frias, né? Neste caso aqui, nós dizemos então que a maior parte da população da Europa está concentrada na zona temperada, que pro continente europeu é a área menos fria se comparada com a parte ali mais ao norte. Então, distribuição da população concentrada nesta porção central aqui do continente, que vai desde a Itália, principalmente a parte norte, até a Inglaterra, certo? Então, construímos aí uma ideia dessa distribuição. Quando eu falo de distribuição da população, eu estou falando de densidade demográfica, áreas de maior concentração de população, áreas de menor concentração de população. No caso da Europa, está ali bem retratado para nós. E aí, continuando com essa ideia, já que estamos falando de população e vimos as áreas onde tem a maior concentração de população ali, coloquei para vocês também a distribuição dos aglomerados urbanos. Então, se são as áreas que têm maior concentração, é onde vão se desenvolver os maiores aglomerados urbanos. Isso aqui está relacionado com aquilo que a gente viu lá de revolução industrial, de desenvolvimento industrial de determinadas áreas que acabam atraindo população. Então, as pessoas vão se concentrar nessas áreas porque ali tem maior oferta de trabalho ou possibilidades de melhores condições de vida. De modo geral, ela fica mais na parte ocidental da Europa. Por quê? Porque os países mais desenvolvidos economicamente estão concentrados nesta parte, certo? E alguns aqui ao sul também. Mas vamos ter lá o caso na Rússia de Moscou, que nós vamos ter áreas populosas ali, Istambul na Turquia, Londres e Paris. Então, os maiores centros, as áreas de maior concentração de população são estas que estão aqui em tons de laranja, né? Que são 5 milhões de habitantes ou mais. E aí tem outras com números menores, né? Entre 2 e 5, partes da Itália, aqui Bélgica, Alemanha, enfim, nós vamos ter algumas áreas também de grande concentração de população. Áreas que são as mais populosas. Se eu pensar em urbanização da Europa, em pessoas que vivem em área urbana e área rural, dos 740 milhões de habitantes, 555 milhões vivem em áreas urbanas. Isso quer dizer que a Europa é um continente urbano, porque a maior parte da população está concentrada nas áreas urbanas, certo? Então, nós temos uma urbanização do continente muito elevada se comparado com outras partes do mundo. Continuamos lá, então. Essa ideia de países populosos e povoados. Vamos relembrar também esses conceitos que vocês já viram, mas como a gente repete aqui, é importante a gente falar de novo para vocês. Quando eu uso o termo populoso, eu estou me referindo à população absoluta, ou seja, o total de pessoas, comparado com outras partes do continente, com outros países ou com outras partes do mundo, eu digo que estes são os países mais populosos, se eu comparar com outros da Europa ou com de outras partes do mundo. Então, a Rússia, a Alemanha, a França são os 3 que apresentam o maior número de população ali, certo? Reino Unido e Itália depois na sequência. Então, o número total de habitantes de cada um desses países que são considerados
os mais populosos da Europa. E os mais povoados? Quando eu uso o termo povoado, eu estou me referindo a quê? A distribuição da população no continente. Então, onde estão concentrados o maior número de pessoas. Mas tem um detalhe importante aí que a gente tem que pensar. É o número de habitantes dividido pela área, por quilômetros quadrados. Então, quantos habitantes por quilômetros quadrados? Depende do tamanho do território de cada país, eu vou ter uma densidade demográfica mais elevada ou menos elevada. Nesse caso aqui, a gente relacionou alguns, mas não os micro países, aqueles que têm áreas muito pequenas, como Mônaco, como Liechtenstein, que são países bem pequenos da Europa, né? E aí, se eu colocasse aqui, a densidade demográfica deles é muito elevada. Por quê? Porque é uma relação do número de habitantes com a área do país. Tirando essa parte dos micro países, os que são mais povoados, então ali, começando pelos Países Baixos, Bélgica, Reino Unido, Alemanha e Itália, são os países que têm as maiores concentrações de população, as maiores densidades demográficas, certo? Perguntinha lá. Qual o número de habitantes da Europa viviam em áreas urbanas em 2010 e qual a área mais populosa? Então, mostrei para vocês lá no gráfico, tinha essa informação e eu ainda frisei que a Europa é um continente urbano. Por quê? Porque tem aquela relação com o número de população que vive em áreas urbanas. Então, tá fácil essa, né? Respondam rapidinho e a gente já volta com a correção.
Voltamos então com o exercício que ficou ali para vocês pensarem um pouquinho. O número de habitantes da Europa em áreas urbanas, conforme o mapa que a gente tinha visto lá na explicação, e a área mais populosa. Então, que resposta que nós vamos ter ali? Número de habitantes em áreas urbanas, 555 milhões, né? Pelos dados lá de 2010. E Moscou, a área mais populosa da Europa. Então, as duas informações ali certinho para a gente pensar. Espero que tenham acertado, né? Continuando lá, e aí vamos falar um pouquinho desse crescimento da população. Como que se organizou ao longo do tempo o crescimento populacional da Europa e como que está isso hoje. Para a gente pensar um pouquinho nas políticas públicas, como os governos agem nessa questão de quantidade de população, de disponibilidade de mão de obra, por exemplo, que é o que se reflete quando a gente pensa em população e em crescimento da população. Então, outros conceitos que é importante a gente pensar ali, o crescimento natural ou vegetativo, que também já é conhecido de vocês, que quer dizer o quê? A diferença entre taxas de natalidade e mortalidade. Então, eu tenho um número total de habitantes, mais o número de nascimentos, menos o número de mortes, eu tenho o crescimento natural dessa população, que também é chamado de vegetativo. Expectativa de vida, isso é bem importante quando a gente fala da Europa, porque se reflete na estrutura da população europeia, que a Europa é considerado um continente de pessoas idosas na maioria dos países. E aí isso tem uma situação, desencadeia uma situação de disponibilidade, por exemplo, de trabalhadores, de mão de obra. Se as pessoas estão com mais idade, vai ter um reflexo nessa questão. Mas quando eu falo de expectativa de vida ali, corresponde a quantos anos em média as pessoas vivem em determinado lugar, considerando as mesmas condições de vida dessa população de quando foi feito o estudo, de quando foi feito o dado, né? Então aí nós temos expectativa de vida. Que nos países da Europa nós temos idades muito avançadas, considerando ali a expectativa de vida, certo? Taxa de fecundidade, número médio de filhos por mulher, ou seja, quantos filhos cada mulher tem em média naquele país, naquele lugar. Então, a gente calcula ali chamando de taxa de fecundidade, certo? E aí tem alguns fatores que influenciam nisso, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, algumas atividades, a própria escolha da mulher em ter mais ou menos filhos, tudo isso se reflete ali na taxa de fecundidade, né? Continuando lá, pensando ainda nessa ideia de crescimento da população e agora falando um pouquinho especificamente do continente europeu, saindo dos conceitos, né? São baixos os níveis de crescimento populacional na Europa e decorrem da queda nas taxas de natalidade. Na sequência, a gente vai ver um estudo da estrutura da população relacionado a essas questões aqui que a gente chama de pirâmide etária, né? A expectativa de vida na Europa é de aproximadamente ali 75 anos, tá? E isso deve-se a quê? Melhorias nas condições de saúde, fornecimento de saneamento básico. Então, serviços básicos que elevam a qualidade de vida das pessoas se refletem na expectativa de vida. Se na Europa esses índices são bastante elevados, na maioria dos países, a gente vai ter ali a elevação da expectativa de vida. Em alguns países, se você estudar separadamente, isso aqui é maior, inclusive. Tem países que é de 80 anos, de 81, então tem uma variação ali, dependendo do país que a gente estuda daí do continente. Mas a média do continente é 75 anos, certo? Na Itália, por exemplo, ali, coloquei um exemplo para a gente pensar juntos, a população de idosos é superior à de jovens já. Então, tem mais idosos do que jovens na Itália. E aí eu trouxe aqui as taxas de crescimento da população. Se eu tenho baixas taxas de natalidade, isso vai influenciar no crescimento da população, né? Que pode ser positivo ou negativo. Quando tem menos de um filho por mulher, por exemplo, as taxas de fecundidade são baixas, as taxas de natalidade serão baixas, isso vai se refletir. Ao invés daquela população aumentar, ela vai diminuindo, porque aí eu tenho menos nascimentos e as pessoas vão envelhecendo.
E aí como é esse retrato na Europa? Então, menores taxas ali de crescimento populacional. A Lituânia com 0,8 negativo, a Rússia com 0,4, a Itália com 0,3 negativo de crescimento populacional. As maiores taxas nós vamos ter ali na Albânia, que é de 1, na Macedônia 0,4, na França 0,3. Então, são baixas, mas aqui ainda é positivo. Neste caso aqui, a população já não está mais crescendo, porque as taxas de natalidade são muito menores e a expectativa de vida é elevada. Então, a população desses países vai envelhecendo. Continuando lá, aí um mapa para ilustrar essa ideia um pouquinho de forma cartográfica, né, para a gente entender onde estão as áreas com maior e menor crescimento de população, certo? Então, as áreas em tons mais escuros aqui são as áreas que tem lá de 0,21 a 0,80 de crescimento, né? Algumas partes aqui da porção mais ao norte e ocidental. Depois ali, conforme vão ficando os tons mais claros, nós vamos ter lá de 0,1 a 0,20 e abaixo de 0 nesses tons bem clarinhos ali do mapa. Então, mostrando para nós essas diferenças do crescimento populacional no continente europeu. E aí, o que retrata isso? Também eu trouxe um gráfico ali só para a gente pensar um pouquinho na perspectiva, que é uma estimativa para 2050. O que nós vamos ter ali? As taxas de fecundidade. Para que a população seja reposta, é preciso 2 filhos ou mais, né? Então, se os números não chegam aqui, quer dizer que essa população não vai crescer, certo? Ela vai ter números muito baixos de crescimento e muitas vezes negativo. Então, ali nós temos alguns países da Europa e qual é a perspectiva de redução, né? E aí nós temos marcados ali a Alemanha, o Japão, que no caso aqui é porque está no gráfico, né? Que tem alguns que não são europeus, mas porque ele está ali. E a Itália. Então, do continente europeu, nós vamos ter a Alemanha e a Itália com perspectiva de redução de população, ok? E taxas de fecundidade. Perguntinha ali, utilizando o mapa que a gente pensou junto com vocês lá. Quais porções da Europa apresentam as maiores taxas de crescimento vegetativo? Então, dentro daquele gráfico que a gente viu ali, né, nós vamos ter os tons mais escuros, aí os médios aqui que são alguns, e os tons mais claros. Destes ali, quais apresentam as maiores taxas de crescimento vegetativo? Respondam e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos então com a correção do exercício ali, com a análise do mapa, e a resposta que nós vamos ter, as áreas com maiores taxas de crescimento são Norte, Ilhas Britânicas, França, Suíça e Andorra, certo? Os tons mais escuros ali. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a pirâmide etária da Europa, em 2019. Vamos entender um pouquinho o gráfico, como é que ele funciona. A base da pirâmide representa o número de jovens, então, se as taxas de natalidade são elevadas, essa base vai ser mais larga. Lembram lá do 7º ano que a gente fala disso? Depois aqui, o meio da pirâmide, né, é o corpo que a gente chama, é de adultos. Então, pessoas entre 20 e 64, 65 anos, né? E aí o topo da pirâmide são os idosos. Então, dividindo desta forma, nós temos a base da pirâmide da Europa menor do que o corpo e do que as idades ali mais avançadas. Isso quer dizer que as taxas de natalidade estão baixas aqui e nós temos a população que vai ficando adulta e vai envelhecendo. Então, a expectativa de vida aumenta pela qualidade de vida e as taxas de natalidade aqui, o número de nascimentos, reduzem nesta medida aqui. Aí a gente vai ter uma pirâmide neste formato. Em alguns países a base é larga, porque eu tenho a taxa de natalidade elevada, o que não é o caso de países da Europa, né? Que de modo geral as bases das pirâmides etárias da Europa são estreitas, então taxas de natalidade pequenas, e o corpo e o ápice são mais largos, porque nós temos mais população com essas faixas de idade do que com as faixas de idade iniciais, certo? Então, entendendo ali a pirâmide etária. E aí, pensando um pouquinho nessa questão do envelhecimento da população, um dos fatores bem importantes é que reduz a população economicamente ativa, que é chamada de PEA. E os impactos são vistos onde? Na economia. Se eu tenho uma redução de população economicamente ativa, que é aquela população que está em idade de trabalhar, eu vou ter isso afetando o desenvolvimento econômico dos lugares, certo? E aí, o que explica o envelhecimento da população da Europa? O que a gente chama de transição demográfica. Então, é bem aquela ideia, diminuem as taxas de natalidade, as pessoas vão ficando adultas, vão envelhecendo, e aí eu vou ter uma mudança nas características da população. Eu vou ter essa transição, deixa de ser um continente de jovens, passa a ser um continente de adultos e depois de idosos. Se eu tenho a redução da natalidade e se eu tenho o aumento da expectativa de vida. Vejam como isso é importante e se reflete nas características de uma população, né? Ali, as questões históricas de natalidade e mortalidade que provocam as alterações, né, e promovem essa transição demográfica. Na Alemanha, por exemplo, o número de idosos com mais de 65 anos, para cada 100 pessoas com menos de 15 anos, 158. Então, uma comparação. Cada 100 idosos, 158 pessoas com menos de 15 anos, em 2013. Em 1960, isso era 50,8, né? E daí tem outro exemplo ali da Bulgária, que a proporção era de 141,3 contra 104 na Dinamarca e 95 na França. Então, estabelecendo as comparações. Quantos idosos eu tenho? Tenho 100 idosos e quantos com menos de 15 anos, que são a base da pirâmide? 158. Mas vejam que isso vai variando em relação a países. No caso da França aqui, eu tenho mais idosos do que jovens de até 15 anos. Migrações. Quando eu penso nessa questão da população, eu tenho que pensar no que influencia essa estrutura populacional. E aí as migrações apresentam ali diferentes momentos, né? Primeiro nós tivemos o neocolonialismo com a saída de muitas pessoas em direção às colônias, então a emigração no continente europeu. Depois, num segundo momento, a área de imigração. As pessoas deixavam outras regiões do mundo para irem em direção à Europa em busca de melhores condições de vida. Principalmente ali as ex-colônias europeias mesmo, né? De pessoas que iam em direção à Europa. Fato este, após a Segunda Guerra Mundial ali, a Europa passa a ser esse espaço de imigração. Depois que passa aquele momento dos grandes conflitos, ela passa então para uma nova fase que é de atração populacional. E aí
Atualmente, nós temos 70 milhões de pessoas que migraram para a Europa entre os anos de 1990 e 2010. Então, grandes contingentes populacionais indo em direção à Europa. Motivos: crise socioeconômica nos países pobres, principalmente do norte da África e América Latina. Do norte da África, a gente tem ali várias reportagens que mostram esses fluxos populacionais em direção à Europa, justamente por questões ali de ordem socioeconômica, né, de desenvolvimento, de acesso à alimentação e tudo mais. E a imigração ilegal é outra situação enfrentada pela Europa. Já que ela atrai população, os governos europeus criam ali mecanismos para tentar diminuir a entrada de pessoas, e mesmo assim as pessoas se deslocam para a Europa e entram de forma ilegal. E aí tem toda uma situação. Por que os governos se preocupam? Pela necessidade de, se essa pessoa entrou naquele país, ela vai precisar de serviços básicos de saúde, saneamento, atendimento, como qualquer outro cidadão. E aí isso impacta na economia e na organização desses países, né? Outra situação que é gerada por essa questão da entrada de estrangeiros na Europa, e aí a imagem mostra bem para nós ali a União Europeia, né, representada aqui, protegendo a Europa dos imigrantes de diversas partes do mundo, né? A xenofobia e o racismo são duas situações muito graves no continente europeu por essa entrada de imigrantes muito grande, né? As solicitações de entrada, de legalização na Europa são em quantidades assim que chegam a 1 milhão de pessoas, dependendo do país. E aí os fluxos migratórios aqui da Europa, só para a gente pensar rapidamente ali, para vocês entenderem. Então, se eu tenho o mundo, né, eu vou ter ali fluxos migratórios, né? Primeiro, né, que eram esses em verde, que era aquela ideia da saída das pessoas da Europa, e depois as flechas em vermelhinho ali, que era aquele outro momento, um segundo momento, que a Europa vira área de atração populacional. Exercício lá. Então, pensando nessa ideia de entrada de imigrantes na Europa e essas características, analise a charge e responda qual a atitude dos países da União Europeia em relação aos imigrantes, sobre o que nós falamos aqui. Então, respondam lá e já voltamos com a correção.
Voltamos então ali com o exercício, a análise da charge, né? Que nós temos ali a Europa protegida ali, a União Europeia, dando essa ideia de proteção e chutando ali os imigrantes, né? Essa dificuldade de aceitar, né, a entrada de imigrantes. Então, com base na análise, claro que vocês podiam escrever mais coisas, podem depois aprofundar essa análise também, né? Mas o que a gente diz ali? Que há resistência dos países da União Europeia para a entrada de imigrantes e que os governos se preocupam em criar barreiras para impedir essa entrada. Então, há uma preocupação dos governos, dos países que compõem principalmente a União Europeia, que é a área que atrai população, em criar barreiras para a entrada desse grande contingente populacional. Tivemos situações ali na Itália, na França, bastante graves nesse sentido de entrada de imigrantes e de como que os governos europeus agem em relação a isso, né? Depois dá para vocês darem uma pesquisada e verem algumas reportagens que retratam essa questão. Mais um exercício lá para nós, então, vocês vão analisando a pirâmide que nós pensamos junto lá, podemos afirmar que, então, façam uma análise da pirâmide etária lá da Europa e escolham a alternativa ali que nós podemos afirmar em relação à análise que fizemos. Respondam e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos ali com o exercício de análise da pirâmide etária. Então, podemos afirmar que a população europeia encontra-se envelhecida, porque eu tenho a base mais estreita e o corpo e o ápice mais largos, né? Explicado por quais motivos? Alta expectativa de vida e a baixa natalidade, ou as baixas taxas de natalidade da população da grande maioria dos países europeus. Então, isso justifica o formato ali, a estrutura da população da Europa. Claro que a gente poderia trabalhar um monte de outros dados populacionais, mas eu acho que esses que eu trouxe era a ideia assim para vocês pensarem um pouquinho sobre essa estrutura, como são essas características, como se deu esse processo populacional no continente europeu, certo? Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, então, com essa ideia ali de entender as principais características da população da Europa. Na próxima aula nós voltamos com mais informações a respeito da população europeia. Obrigada e até lá!